tarde, ela chorou, olhou pro seu filho que fizeram de ti. Lembrou do menino servindo no templo, pregando no templo lições de amor. Naquela tarde ele pousou seu olhar de ternura e seus olhos buscou. Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Era chegado o momento da espera de ser nova era de luz e calor. Nasce no monte a eterna aliança de ser para o mundo a mais pura expressão do amor. Surge Maria, se entrega na vinha do desalentado na dor, até que um dia a colheita bem-vinda se faça um fiel servidor. Era chegado o momento da espera de ser nova era de luz e calor. Nasce no monte a eterna aliança de ser para o mundo a mais pura expressão do amor. E naquela tarde ela renasceu Na Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso programa, o novo programa, o Encontro com a Boa Nova, quando estaremos nessa parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e o 22º seu CERJ. Estaremos uma vez por mês, pelo menos, nos encontrando aqui para relembrar, para estudar, para pensar no exemplo desses personagens tão importantes da Boa Nova. E não poderia ser diferente iniciarmos nesta noite, nesse primeiro programa, falando daquela que está sempre presente em nossas orações. Boa noite, César. Boa noite, Celso. Boa noite, André. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite, César. É um prazer estar com vocês nesta noite de estudos, né?
Um prazer imenso nosso. César Sátiro é um desses amigos e irmãos que nós conhecemos graças à pandemia, que nos aproximou na distância pela internet. César hoje está no Canadá, né, César? Já há algum tempo no Canadá, tem um trabalho, é um dos... Opa, André deu uma travadinha. Nós o perdemos por alguns segundos. Deve voltar já. Com certeza, Voltou, André. Está de volta. Eu vou, mas volto. Sabe o que é isso? Frio. Enquanto vocês aí no norte estão com calor, aqui nós estamos com frio. Mas não vamos perder muito tempo, apenas agradecendo ao IDEAC, esse parceiro incrível, importante na transmissão das nossas atividades, e aqueles canais, amigos que reproduzem nosso encontro de hoje, que é a RAE TV Internacional, o Grupo Espírita Amor e Caridade, a Rádio Espírita Esperança, TV7, a Rede Amigo Espírita, o 22º Seu, o Rádio Portal da Luz e a Web Rádio Amigo Espiritual. Então, Celso, passo para você, para a nossa página, a prece, e aí sim deixamos aquele que realmente é o mais importante para estar conosco aqui, que é o nosso querido César. Perfeitamente. Primeiramente, boa noite aos nossos amigos internautas, boa noite a todos. É sempre um prazer estarmos, né, nesta noite, na noite de estudos, né? E sempre é bom ler uma página de reflexão. E a página escolhida de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, do livro Vinha de Luz, a página Cultiva a Paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Jesus, né, passagem em Lucas, capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade, porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Bom, meus amigos, após a leitura da página da noite, que é uma página de bastante reflexão, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Fechemos nossos olhos, mentalizemos Jesus, o nosso amado Divino Mestre,
aos amigos espirituais que nos assistem e àquele, Senhor, que está acima de tudo, que é o nosso Criador, esse poder supremo que está a nos observar, que está em todos os lugares, é onisciente, presente. E a Ti rogamos pela oportunidade de estarmos nesta noite reunidos para mais um estudo à luz da doutrina espírita, essa doutrina que a cada dia vem nos ajudando, nos fortalecendo na nossa presente encarnação, nos ajudando nesta caminhada rumo ao homem integral. Por tudo isso, Senhor, só temos a te agradecer. E, aproveitando a oportunidade, pedir pelo nosso irmão que fará o estudo da noite, que ele possa ser intuído por seus amigos e mentores espirituais, a fim de trazer uma palavra amiga, uma palavra de consolação, de esclarecimento aos corações que, por qualquer motivo, Senhor, estejam passando por situações difíceis. Por tudo, dai-nos graça, Senhor. Agradecidos estamos pela oportunidade. Se conosco, hoje, por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Nós já temos muitas manifestações aqui, mas enquanto você vai falando, César, eu vou colocando boa noite, né, as palavras dos nossos irmãos. Vamos ficar agora aqui no nosso cantinho e deixar para você, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus, estamos te ouvindo. Muito obrigado, meu querido André, muito obrigado, Celso, muito obrigado a todos. O André é um amigo muito querido. Nós agradecemos o convite e agradecemos a honra de iniciar esta série, né, de eventos que vão trazer para nós esta que é a história mais bonita, né, de toda a nossa história humana, que é a história da redenção, a história da presença divina nas nossas vidas. E nós não poderíamos deixar de enaltecer, né, essa iniciativa e de iniciar esta série com aquela que é, para todos nós, a mãe da nossa redenção espiritual. Não temos a intenção de fazer um estudo acadêmico, embora algumas informações venham de fontes acadêmicas. Não temos a intenção de desprezar a rica tradição cristã e histórica que nos fala desta personagem ímpar, única na história da nossa humanidade. Se vocês me perguntassem quais são as melhores fontes para conhecer Maria, eu diria, não procurem os acadêmicos, procurem os corações aflitos, procurem aqueles que caminham nas noites escuras, de trevas, de dor, de sofrimento, que carregam o coração aflito e que no meio da aflição se lembram de orar. Procurem aqueles que cometeram grandes crimes e que se arrependeram destes crimes. Procurem aqueles que no meio das lutas e dores dizem: Mãe Santíssima, proteja-me. Esta é a melhor fonte para conhecer Maria. Esta é a melhor fonte, a melhor referência para sabermos quem ela é. Então, nós, sim, falaremos da tradição espiritual, porque é uma tradição muito bonita. É o início da história da redenção humana, é o início da história da nossa redenção. Nós caminhamos 2000 anos, e 2000 anos
não foram suficientes para apagar esta história, que é cada dia mais viva, mais presente, está cada dia mais viva na história das nossas vidas e na história da humanidade. Nós sabemos algumas coisas sobre esta mulher extraordinária. E nós falaremos dela, mas nós vamos encontrá-la para começar a nossa jornada quando ela já se aproxima do final da sua jornada terrena. Nós sabemos, pelas tradições históricas, confirmadas por fontes espirituais, que ela vai terminar seus dias em Éfeso, na atual Turquia. E nós encontramos neste local, nesta cidade que à época era uma cidade muito viva, né, com grandes muralhas, com grandes teatros, com uma vida intelectual, espiritual, econômica muito intensa. Nós sabemos que João Evangelista herdou ali, ganhou ali de um adepto de uma família rica, real, esta pequena propriedade, e que ele a aceitou porque queria trazer aquela que o Senhor lhe havia confiado. Filho, aqui está a tua mãe. Nosso Senhor teve só esta preocupação, nos perdoar e cuidar daquela que o havia recebido neste planeta. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E, ao mesmo tempo, cuidar daquela que o havia recebido neste mundo de trevas, de sombras, mas que viu a luz naquele dia. Então, João Evangelista, assim que pôde, levou-a para Éfeso, e ali ela partilhou com ele a vida. João tinha uma vida muito intensa, atendia na igreja o tempo todo, viajava pelas redondezas, recebia visitantes de toda a cristandade. E naquela pequena casa que existe até hoje, e que é de uma beleza e de uma simplicidade tocantes, viveu a escolhida dos céus para trazer à terra aquele que era e que é para nós a luz do mundo. Nossa Senhora viveu ali, atendia as pessoas, muitos sofredores passavam por ali. Dia após dia, ela e João e seus companheiros e amigos se habituaram, tanto na igreja quanto naquela pequena residência, colocada num promontório do qual se podia contemplar a cidade, a natureza e o mar. Ela ali atendia aos sofredores. Havia sempre um pedaço de pão, uma sopa, um local para descansar, um abrigo, né, uma palavra de carinho. E ela, no final da sua vida, contam, né, as tradições espirituais, que ela teria terminado seus dias por volta de 62, 63 anos. Quando ela se aproximava desta idade, houve um dia e ninguém apareceu. Ela estranhou e disse: estranho. Normalmente a nossa casa está cheia e hoje não há ninguém. Contudo, quando ela já se preparava para se recolher e começava a ajeitar as coisas, arrumar aqui, arrumar ali, ela vê pela janela que um homem se aproximava. A noite começava a esfriar um pouco, os ventos sopravam brandamente, o tempo ameaçava chuva. E ela, naquele momento, diz: um amigo que vem para dividir comigo a solidão. Ela o recebe, ele fala pouco,
Eles se sentam numa pequena mesa de pedra no exterior e começam a conversar. Ela lhe oferece ajuda. Em que posso ser-lhe útil, meu irmão? Seja bem-vindo. Ele fala pouco, mas começa a dizer-lhe: vim aqui, senhora, porque ouvi falar que neste lugar os pobres são bem-vindos, os aflitos são bem-vindos. Vim aqui, senhora, porque ouvi dizer que aqueles que não possuem esperança aqui a reencontram. Por que isto, senhora? Quem é este de quem falam? Quem é este Jesus? Em nome de quem vocês recebem aqui os sofredores? E ela, naquela noite, estava muito reflexiva. E ela disse: meu irmão, eu posso te contar, mas é muito difícil para mim às vezes. Mas me diga então, senhora, eu vou lhe perguntar e a senhora responde. Pois não, meu filho. Qual foi o momento mais bonito? De onde veio este Jesus? Ah, meu filho, esta é uma longa história. Na verdade, meu filho veio de uma maneira muito especial, mesmo difícil, para que eu te explique. Mas eu mesma vim ao mundo de uma maneira muito especial. Meus pais, Joaquim e Ana, eram já idosos, e sabe Deus o que quer dizer um idoso naquela época, não é mesmo? E a média de vida era muito baixa. Talvez fossem pessoas de 35, 30, talvez no máximo 40 anos. E ela diz, eles eram pessoas abastadas. Meus pais tinham muito dinheiro, sabe você? Mas eles se sentiam amaldiçoados pela vida e por Deus, porque não puderam ter um filho. Meu pai servia no templo, era um homem devotado, minha mãe igualmente. Mas um dia no templo, o sacerdote lhe disse: que fazes aqui, homem? Tu não deves tocar as coisas sagradas. Tu és um amaldiçoado. Mesmo um filho Deus não te deu. E meu pai, naquele dia, chorou com muita tristeza. Chegou em casa, disse-me minha mãe mais tarde, chegou a pensar em pôr fim aos seus dias. Mas naquela noite eles foram visitados em sonho por um anjo. E ele lhe disse: não atentes contra a tua vida. O Senhor ouviu as tuas preces. És parte de algo que não sabes ainda, mas marcará para sempre a história de todos os homens deste mundo. Minha mãe, querido amigo, engravidou. E eu vim ao mundo 9 meses depois. Meu pai estava radiante. Guardou-me como o bem mais precioso da sua vida. Mas sabendo, pelas palavras do anjo, que eu deveria me preparar para algo importante, aos 3 anos levou-me a Jerusalém. E ali eu fui educada. E embora pequenina, lembro-me o dia em que subi as escadas e não olhei para trás. Então meu pai me diria mais tarde: vendo que você não olhava para trás, eu sabia que você estava indo onde deveria ir. Naquele momento,
ela adentra ao templo uma criança pequenina. E ela conta para aquele visitante toda a história. Fui educada, e quando me aproximava da idade em que as mulheres se casam e se tornam mulheres, tive as primeiras regras. Educada entre as virgens do templo, recebi uma boa educação. Os sacerdotes pareciam saber algo que eu não sabia, e diziam: minha filha, bons augúrios te trouxeram a este templo. Boas novas virão talvez de ti. E eu não sabia do que eles falavam. Contudo, quando tive as primeiras regras, eles decidiram que era tempo de me encontrar um marido. Mas, tendo sido educada entre as virgens do templo para servir no templo, eu deveria me casar, mas continuar servindo a Deus. Então, naquele momento, narram, né, e aqui interrompo a narração na primeira pessoa para dizer que estas narrativas estão nos evangelhos, por exemplo, da infância de Jesus, naqueles que foram encontrados, né, nos rolos de Nag Hammadi, de Qumran, e que nos falam, né, nos contam a história toda. Estas tradições belíssimas que passam, né, de século em século, que chegam até nós. E ela, então, continua a sua narrativa. A noite está um pouco fria, ela o convida para se recolher, ele diz: não, aproveitemos as estrelas que começam a aparecer. Conte-me então, senhora, como ele veio ao mundo, este homem, esta criança tão notável, de quem ouço falar pelas estradas, porque, senhora, eu me desloquei até aqui, eu vim até aqui, porque pelas estradas os sofredores falam dele. Aqueles que andam pelas estradas nas noites escuras, eles o conhecem, eles falam dele. Então, senhora, me diga como ele veio ao mundo. E então Maria conta que, tendo encontrado o seu esposo, era ele já um homem mais idoso, e novamente repito, o que seria um homem idoso naquela época? 35, 40 anos. Já tinha filhos, segundo as tradições. E ele foi chamado, porque o templo chamou vários viúvos para serem escolhidos. Seus cajados foram levados para o interior do templo, passaram a noite ao lado do local sagrado, o mais sagrado dos locais do templo, e de manhã foram chamados de volta, porque havia sido anunciado por uma aparição ao sacerdote que o escolhido seria aquele sobre quem uma pomba pousasse sobre o cajado, que seria estendido ali diante deles todos. Naquele primeiro momento, nenhuma pomba pousou. Então alguém disse: há tantos senhores aqui, mas falta um cajado. E eles se deram conta de que um dos cajados estava ainda lá dentro, aquele de José. Foram buscá-lo, e assim que ele foi colocado no chão junto com os outros, uma pomba pousou sobre ele. José não ficou muito feliz, segundo a tradição. Era já um viúvo, tinha filhos. O que farei com esta menina de 15, 14 anos? Ele a leva. E a partir deste momento, a história começa a nos contar aquilo que já conhecemos e podemos ler nos evangelhos. Ela será
visitada, né, no 6º mês, foi o anjo, depois do casamento, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, onde ela provavelmente nasceu, segundo as tradições. Embora algumas tradições digam que possa ter nascido em Séforis, uma pequenina vila ao lado de Nazaré, que à época era igualmente uma pequenina vila. Este anjo foi enviado a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José e era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, plena de graças, cheia de graças, agraciada do Senhor. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. E vendo, ela turbou-se, tremeu, diante daquelas palavras que não compreendia. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberá e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Disse então Maria: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se. Ela não sabia o que tudo aquilo significava. Meu ventre, eu darei à luz a um filho, e ele ocupará o trono de Davi. Eu, uma menina simples. Ela não sabia, mas aceitou. Ela não sabia, mas curvou-se à vontade daquele que falava em nome do Senhor. Então ela olhou para aquele mendigo e disse: eu não compreendi. Mas aos poucos as coisas tomaram um rumo que você não acreditaria. Meu filho veio ao mundo depois que viajamos muitos quilômetros. E não tendo onde nos abrigar, nos recolhemos a um local muito simples, a uma estrebaria, a uma manjedoura, a uma daquelas cavernas onde os pastores à noite guardavam suas ovelhas para protegê-las dos lobos e do frio. E à época isto era muito comum, porque os pastores começavam alimentando, né, suas ovelhas próximos de casa, mas à medida que a primavera avançava e a vegetação ia ficando escassa, eles tinham que viajar muito mais longe. E muitas vezes se encontravam muito distante para encontrar pastagem em regiões mais isoladas e afastadas. E ali, muitas vezes, faziam um redil com uma cerca e espinhos, ou muitas vezes se recolhiam nestas cavernas, onde podiam passar a noite, porque viajar de volta depois de todo um dia não valia a pena. Então, muitas vezes, eles passavam dias fora de casa, cuidando de suas ovelhas e dando-lhes a pastar. Então, ela diz para aquele homem: nós nos recolhemos num lugar como este. Mas as tradições dizem, e ela não quis dizer isto àquele homem, por humildade. E quem passasse e olhasse de longe aquele local via uma luz sobre todo o local, dentro e fora. E quando o menino está para vir ao mundo, diziam as tradições, e previam o seu nascimento, nós ouvimos, no silêncio daquela noite,
o vento que soprava brando. E nos contaram depois, meu querido amigo, os pastores que trabalhavam ali no campo naquela hora. Senhora, homens de luz apareceram diante de nós. E eles diziam: um Salvador vos nasceu. Celebrai, homens, Deus tem boa vontade para convosco. Deus não vos esqueceu nas trevas da vossa ignorância. Mandou-vos hoje aquele de quem as tradições falam há muitos séculos. Hoje vocês o encontrarão naquela caverna, embrulhado em panos emprestados, nos braços de uma menina e de um homem de grande nobreza de espírito. E eles, comovidos diante da multidão celeste que se apresenta, procuram o menino e se prostram diante dele. Um rei vos nasceu hoje em Israel. Mas ela olha para aquele homem e diz: eu não entendia que tipo de rei ele era. Porque levando-o ao templo, um velho profeta que há muitos anos ali habitava e ali vivia, circuncidando as crianças, porque ele esperava uma em especial. E o dia que eu dei nos seus braços o meu pequeno Jesus, ele o olhou. As lágrimas caíram dos seus olhos e eu não entendi. O que é que se passa, meu velho amigo? Ah, minha filha. Senhor, Senhor, tu podes despedir este teu servo, porque meus olhos contemplaram a salvação. Alguém, numa profecia, lhe havia dito: Simeão, tu não deixarás este mundo sem contemplar aquele que o Senhor prometeu a Israel. E vendo Jesus, aquele homem médium percebe que junto com ele multidões celestiais se apresentam. Mas ele sabe que as profecias são duras. Ele tomará sobre si os nossos pecados. Ele tomará sobre si as nossas dores. Então ele olha para Maria e diz: minha filha, uma espada atravessará a tua alma e teu coração. Mas isto, entenda, minha filha, será para que se revelem os corações de muitos em Israel. Querido amigo, eu não entendi. Mas, senhora, por que disse ele tal coisa? Ah, meu amigo, meu filho, desde pequenino, foi alguém diferente. Ele curava, tocando as pessoas, ele trazia para casa os mendigos, os sofredores. Ele levava o pão para aqueles que encontrava na rua, trazia bandidos perigosos, mas ele os tratava como irmãos
e eles estranhamente o obedeciam. Nós o levamos ao templo quando tinha 12 anos, e nós nos perdemos dele. Quando voltamos, ele discutia e explicava as escrituras àqueles homens sábios. Ah, senhora, ele era assim. Sim, falo-te coisas que muitas vezes não falei, mas sinto na tua presença uma estranha alegria. Sempre conforto todos aqueles que aqui vêm, mas diante de ti, que deve ser um homem sofrido, sinto-me à vontade para falar, me sinto consolada. Pois então fale, minha senhora, porque uma espada atravessou o seu coração. Ah, meu amigo, eu me lembro daquele dia terrível. Se o nascimento dele foi um dia abençoado e de luz celestial, se toda a sua vida foi um hino de amor aos sofredores, eu o vi, meu querido amigo, levantar paralíticos. Ah, senhora, a este ponto, eu o vi, meu querido amigo, limpar a escuridão dos olhos daqueles que não viam mais. Eu o vi limpar leprosos. Ah, senhora, eu ouço essas histórias pelo caminho. Pois então saiba, meu amigo, elas são verdadeiras. Ah, senhora, como sou feliz por ouvi-la, ouvir diretamente da senhora estas histórias. Pois saiba que apesar de todo o amor, apesar de toda a devoção, apesar de todo o carinho que ele tinha e teve por todos nós, por todos os sofredores, eles o levaram à morte mais infame. Ah, senhora, como foi isso? Então as lembranças de Maria vieram claras e límpidas como a água mais pura. E ela lembrou-se do dia em que o contemplou na cruz. O coração marcado por uma profunda angústia, por dores terríveis. Ela o contemplava enquanto a chuva lavava seu corpo e fazia escorrer o sangue, que se perdia aos poucos enquanto ele agonizava numa morte infame. Ele, meu filho, ele amou como nunca ninguém amou neste mundo. Por que fizeram isso? Naquele dia, meu coração sofreu terrivelmente. Naquele dia, eu morri um pouco com ele. Mas, querido amigo, você não pode imaginar o que aconteceu. Como assim, senhora? O que houve? O que pode ser ainda mais surpreendente do que uma história como essa? Ah, meu amigo, ele voltou. Ele retornou. Ele veio a mim. Ele veio a uma antiga pecadora que se convertera. Ele veio a seus amigos e durante 50 dias nós convivemos com ele. Senhora, ele venceu a morte. Sim, meu filho, ele venceu a morte. E então Maria conta aqueles dias extraordinários em que espíritos em multidão tomavam médiuns e falavam em línguas diversas, proclamando as boas novas do reino. E então, caro amigo, eu entendi
que novos dias nasciam para a humanidade, que uma nova história começava. Mas ela não fazia a menor ideia de que esta história teria ainda muitos lances dramáticos. Falando àquele mendigo que a ouvia atentamente na escuridão de Éfeso, que dormia naquele momento tranquila, enquanto de longe o ruído das ondas chegava docemente aos seus ouvidos. Ela não podia imaginar que ela estaria presente na história de todos nós, por todos estes séculos. Senhora, dizem que podes interceder por aqueles que são desesperados e que não ousam se dirigir ao teu filho. Ela diz: quem sou eu? Mas se eu puder, assim o farei. E esta belíssima tradição, sem que ela se desse conta, de que naquele dia, nas bodas de Caná, a seu pedido, seu filho se manifestaria pela primeira vez diante dos homens. Ela lembrou-se que foi ali, naquele dia, quando um casal celebrava as bodas e o início de uma nova vida. Provavelmente, segundo as tradições, parentes de Jesus e de Maria, alguém vem dizer-lhe: querida, nós temos um problema. O vinho acabou. E as festas de casamento duravam, no mínimo, 3 dias. Então, ela sabia que isto não era um bom augúrio para começar uma nova vida, e que isto trazia má sorte. O casamento deveria ser perfeito. E então ela olha para ele. E não eram necessárias palavras para que eles se entendessem. Mulher, que tenho eu contigo, disse-lhe Jesus. E nós sempre colocamos um tom bravo e arrogante, mas não foi assim. Mulher, que tenho eu com estas coisas humanas? Tu sabes que eu vim para mais que isso. Mas ela o olha, e quem pode resistir àquele olhar? Ele diz: como quiseres. E ele sabia que ali começava a sua história para valer, diante dos homens. Ela chama os servos, façam exatamente como ele disser. E ele manda que preencham 6 jarras, e nas estimativas atuais, pela arqueologia, teriam 100 litros cada. 6. E os servos o fazem. E ali acontece a transformação da água em vinho. Mas ali acontece uma segunda transformação. São Bernardo de Claraval vai dizer, muitos anos mais tarde, por volta do ano 1000, na alta Idade Média, num dos períodos belíssimos da história humana, porque nós temos ali grandes iluminados da espiritualidade cristã, como São Francisco de Assis, e logo chegaria São Bernardo, Saint-Thierry e tantos outros. Mesmo no mundo árabe, muitos iluminados, grandes mestres. São Bernardo vai dizer: naquele dia, ela tornou-se a advogada de todos nós. Naquele dia, ela tornou-se a advogada de todas as nossas aflições. Porque o Filho salva, mas ela intercede. O Filho é a água e a luz,
mas ela pede a água e a luz por nós. E aqueles que se arrependem devem recorrer a Maria. Aqueles que sofrem, e se você, diz ele, foi abatido pelas tempestades e pelas dores, se você caminha nas noites escuras e o coração aflito não vê a luz, olhe para a estrela, essa Maria, e ela te levará a Jesus. Caminhe para a estrela e você encontrará Jesus. Mas é ela que nos leva até ele. Então, uma bela tradição nascia naquele dia, e contando as bodas para aquele estranho mendigo que deixava seu coração em paz, ela não sabia que ali nascia toda a história da intercessão de Maria por cada um de nós. Por todos nós, sofredores, por todos nós, homens que caminhamos aflitos pelas estradas do mundo, e caminhamos aflitos em meio às dores, aos sofrimentos. Ali, naquela noite, ela conta a sua história sem imaginar que esta história seria a história da redenção humana, a história de todos nós. E ela estará presente em muitos momentos. Em 400 depois de Cristo, Hélia Pulquéria, a filha do imperador Teodósio, fica um pouco cismada. Ela diz, sendo ela uma mulher extremamente forte, uma das mulheres que nós podemos dizer foi provavelmente a primeira feminista, né, do cristianismo, embora na própria tradição apostólica nós tenhamos, né, pessoas extraordinárias, que vão se juntar a Jesus e iniciar todo um trabalho contra todas as expectativas e a tradição feminina da época. Hélia Pulquéria era uma mulher de poder, filha de Teodósio I. Quando o pai morre, seu irmão Teodósio II é ainda muito pequenino, e ela fica cismada com essa história de só se falar em homens. E ela diz, mas este homem nasceu de uma mulher. E esta mulher é extraordinária. Por que nós não a celebramos? E começa ali toda uma história na qual nós não entraremos hoje, mas ela realiza as primeiras procissões, se assim podemos chamar, os primeiros eventos públicos para falar de Maria, para celebrar Maria, para cantar a maternidade sagrada daquela que fora e é o vaso escolhido por Deus para trazer das estrelas o presente mais precioso, o perfume mais raro que este mundo já recebeu. Hélia Pulquéria começa uma tradição, inclusive de debates teológicos que vão se espalhar pela Igreja, sobre a natureza do Cristo, sobre o papel de Maria, sobre a importância de Maria, e mais uma vez nós caminhamos para a discussão de coisas secundárias, de coisas sem importância. Passamos séculos discutindo, brigando, os cismas da Igreja, a separação da Igreja Ortodoxa, tudo isto tem como fonte, como origem, as disputas teológicas envolvendo Maria e seu filho. Quem eram eles? Do que eram feitos? Era ele Deus? Era ele um homem? Qual é o papel dela? Alguns diziam muito importante, outros diziam nenhuma importância. E nós passamos séculos discutindo aquilo que não tinha importância. A mensagem do Cristo se perdeu nesses debates. E graças a Deus nós temos a doutrina espírita, que vem para nos trazer de volta o que é importante. Maria se apresentará em muitos lances da história. Aparece em 1579, em aparições em Kazan, na Rússia. Aparece para uma jovem
e tem a casa incendiada, mas à noite ela aparece e diz: volte à sua casa e recupere em tal lugar da casa escondida uma relíquia, que ali foi escondida por causa de perseguições no passado. E esta relíquia está ligada a mim. E ali começa toda uma tradição da Virgem de Kazan, na Rússia. Ela vai aparecer em 1531 em Guadalupe, no México, para Juan Diego, que tem um nome indígena impronunciável por mim. Não seria capaz de pronunciá-lo. E diria, né, para os meus amigos mexicanos me ajudarem. Mas quando batizaram, deram-lhe o nome de Juan Diego. E este índio simples, que mal falava a língua, né, dos conquistadores, verá esta belíssima senhora que aparece no alto de um monte, e ela lhe fala: saiba e entenda você, menor dos meus filhos, que sou sempre a Virgem Santa Maria, mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Desejo intensamente que se construa neste lugar uma pequenina casa. Nós vamos construir mais tarde uma imensa catedral, para que os sofredores possam vir aqui e saber que eu velo por eles e por todos que habitam nestas terras longínquas. Ela vem para dizer aos povos da América: eu vos guardo, eu vos protejo. E ali, diante daquela senhora, ele diz: e o que eu devo fazer? Vá ao bispo Juan de Zumarraga para dizer-lhe que deve construir aqui uma pequena igrejinha. Ele tenta uma vez, tenta duas, o bispo manda segui-lo. Ele começa a ficar com medo, porque nunca havia lidado com gente tão poderosa. Num certo momento, ele está aflito porque tem um parente que está doente e ele decide não ir ao encontro com a senhora, porque ele queria também se livrar de problemas com o bispo. Quando ele chega para visitar seu parente, ele diz: uma senhora esteve aqui e eu estou muito bem. E ela disse que eu não vou morrer. Então ele diz: poxa, e vai visitá-la no alto do monte. Escute e entenda, menor dos meus filhos, diz-lhe a senhora. O que lhe assusta e aflige não é nada. Não tenha medo de coisa alguma. Não tenha angústias. Não estou eu aqui, eu, tua mãezinha. Você não está na minha sombra? Não sou eu a tua saúde e a tua segurança? Por acaso você não está no meu colo? Do que mais você precisa? Vá falar com o bispo. E ele obedece. E quando ele ali chega, o bispo, já nervoso, recebe. Você é teimoso. E ele diz: ela me mandou trazer-lhe um presente. E o presente foram algumas rosas que ela disse a Juan Diego de colher ali perto. Mas não era tempo de rosas. E quando ele abre a sua capa e joga no chão, as rosas caem a mancheias. E impresso no manto está uma figura lindíssima, venerada até hoje como a Virgem de Guadalupe. Impresso por uma tecnologia que nós não compreendemos. Impresso por uma ciência que a nossa ciência não compreende. A imagem está impressa no tecido, mas não está no tecido. Porque já se identificou que ela é como um alto relevo, como se ela estivesse a 3 milímetros do tecido. Ela foi submetida
a eventos os mais dramáticos, como um incêndio, e ela se reconstitui como se estivesse viva. Um sujeito colocou uma bomba em meio às flores, próximo do manto, e com a explosão, nada aconteceu. Os cientistas não entendem. No manto está impresso o céu daquela noite. Está impresso. O céu que fazia naquele dia, as estrelas, o mapa celestial daquele dia, está impresso ali. E nós não sabemos como. Juan Diego não tinha como fazer isso, não é mesmo? Os olhos da Virgem são vivos, porque eles reagem à luz. E quando se coloca um estetoscópio na região do ventre, escuta-se o leve batimento de um coração. Como a nossa ciência explica isso? Não explica. E assim Nossa Senhora vai marcando o imaginário e as vidas humanas. Aparece em muitos locais, em muitos momentos, sobretudo em momentos de grande aflição e de grande dor, ou para nos prevenir que estes momentos virão. Em 1830, ela aparece, a Catarina Labouré, na França, e começa a tradição das filhas de Maria. Em Lourdes, ela vai aparecer a Bernadette Soubirous, assim como a pequenina freira Catarina Labouré, que era a última das freiras e aquela que foi aceita no convento por caridade, porque era muito ignorante e simplória. Bernadette Soubirous, em Lourdes, era igualmente uma pastorinha, que havia trabalhado como pastora, como empregada doméstica para ajudar a família, e eventos extraordinários vão acontecer ali. Eventos que marcarão e marcam até hoje o imaginário. Até agora, a Igreja reconheceu apenas 60 e tantos milagres acontecidos ali, embora a medicina já tenha reconhecido 2.000, que a ciência não é capaz de explicar. Nós vamos ver a mãe que levanta em meio à noite, pega seus filhos, depois que ouve a história de Lourdes e de Bernadette, pega a estrada com seus filhos, ela tem as mãos tortas depois de um acidente e ela era costureira e não podia mais costurar, não tinha mais como alimentar a sua família. E ela, depois de ouvir aquilo, acorda no meio da noite, levanta-se, pega suas crianças e vai para Lourdes. E ali, vendo Bernadette, que ainda recebia as multidões, ela vai até a fonte que jorrava ali, por ordem de Nossa Senhora, e coloca as mãos. E as mãos começam a voltar e se refazem. Uma mãe procura Bernadette depois que ela já está interna num convento, dedicada à vida religiosa, e diz: a senhora poderia acabar de tecer para mim este bordado, eu quero dar para uma criança que está doente. Era, na verdade, o filho dela, que tinha uma tuberculose e o estava matando. E quando ela cobre a criança com aquela coberta, o menino se cura. Então, Nossa Senhora começa a marcar as vidas das pessoas. E de 1916 a 1917, ela vai aparecer em Fátima. Há 3 crianças, Jacinta, Lúcia e Francisco. Eu tive a alegria de estar em Fátima. E quando nós contemplamos aquele lugar, aquela pequenina igreja que foi feita ali inicialmente, quando nós entramos naqueles jardins, debaixo daquela imensa árvore, ou no templo e contemplamos ali, né, os túmulos dos 2 pequeninos, Lúcia e Francisco,
Jacinta e Francisco, perdão, Lúcia morrerá muito tempo depois. Nós vivemos ali emoções muito grandes, porque Portugal vivia, naquele momento, além da guerra que graçava na Europa, Portugal vivia um momento terrível. Os socialistas comunistas de tendência russa haviam tomado o poder, padres eram assassinados dentro das igrejas, levados para o meio das praças e torturados em público. Declarar-se cristão havia tornado-se um crime diante daqueles líderes equivocados. E quem Nossa Senhora escolhe? Quem ousaria tocar em 3 crianças, 3 pastores? E elas olham para aqueles homens que não compreendem o que eles dizem, que insistem nas perguntas mais absurdas. E os milagres se multiplicam. Pessoas se curam. Multidões vêm de longe para ver e contemplar, porque são sempre as multidões. São sempre os corações aflitos. Sempre os corações aflitos que buscam aquela pequenina casa em Éfeso. Sempre os corações sofridos que caminham na escuridão, nas trevas do mundo, que foram esquecidos pelos políticos, pelo poder, pela nobreza de todos os tempos, que caminham contando apenas com suas próprias forças e com sua miséria. E as multidões acorrem e vão a correr ainda em Garabandal, em 1961 até 65, ela aparece a 4 meninas, Marilole, Mazon, Jacinta, Maricruz e Contita Gonzalez. 4 garotas, 4 pastorinhas, que trabalhavam cuidando do gado, colhendo feno. E elas vão produzir eventos extraordinários. E em todas essas aparições, mesmo no Egito, ela vai aparecer em Zentum, e será fotografada e aparecerá visivelmente para multidões, num fenômeno de materialização. E em todas as aparições, a mensagem é a mesma. Convertam-se, meus filhos. Abandonem os caminhos equivocados. Olhem para ele na cruz. Ele veio abrir as grades. Ele veio libertá-los. Convertam-se a ele. Ajoelhem-se diante dele. Aceitem o amor que ele trouxe. Aceitem o jugo leve. Deixem o peso do pecado e do erro, das aflições, dos equívocos. Em todas as aparições, os pequeninos mensageiros de Nossa Senhora vêm para dizer: convertam-se e orem. Orem, meus filhos, orem pelos pecadores, orem por aqueles que caminham nas trevas, orem por aqueles que marcham na escuridão. Ela aparece nos lugares mais simples e distantes do mundo. Ela aparecerá em 1927, no dia 8 de julho, mas ninguém sabe que ela ali esteve. Um jovem na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, recebe 17 páginas. 17 páginas que se transformarão em centenas de livros, e em todos eles, ecos dos imortais, dizendo: convertam-se, filhos, escutem o Senhor, basta de caminhar nos mesmos erros e equívocos. Mas ela, contando a história para aquele peregrino, não fazia a menor ideia de que tudo isto viria um dia.
E ela faz um semblante de tristeza e ele diz: Senhora, me perdoe. Pedir-lhe para falar disto deve ser muito penoso para a senhora. E ela diz: Não, não, meu filho, não é isto. Hoje viajantes passaram por aqui e soube que em Roma começaram as primeiras perseguições. Pessoas que se dizem seguidoras de meu filho estão sendo colocadas nas cadeias, nas grades, e estão sendo assassinados, como fizeram com ele. Crê você que isto é possível? Ah, Senhora, ouço dizer pelas estradas em que caminho que isto está acontecendo. Pode você imaginar, meu filho, uma tal coisa? Ele disse: Sim, Senhora. Viajantes pelas estradas me contam coisas terríveis, e isto é verdade. O louco imperador dos romanos culpou os cristãos pelos incêndios da cidade, embora todos saibam que tenha sido ele. E, Senhora, muitos estão sendo colocados a ferro e sofrendo torturas terríveis. E ela se entristece, porque ela diz: não bastou fazer isto com ele. Agora fazem com aqueles que honram a sua mensagem de amor. Ah, meu querido amigo, me perdoe. Estou eu aqui falando e você está faminto. Sequer lavei tuas mãos e teus pés. Ela entra correndo, pega uma vasilha com água e um pedaço de pão, coloca o pão sobre um prato na mesa e ajoelha-se e diz: dê-me tuas mãos. E ele estende as mãos. E ela vê as marcas. E ela segura aquelas mãos. Ah, não é possível. E ele se descobre, tira o manto que cobria sua cabeça. Ela olha para os pés. Tu, meu filho, por isso meu coração festejava. És tu, meu filho. Ah, minha mãe. Vem para os meus braços. No dia seguinte, João Evangelista a encontra ainda nos últimos suspiros. Seu rosto brilha com uma estranha alegria. E ele compreende, médium poderoso que era, que o mestre ali estivera com eles. Ela deixa o mundo e narra Humberto de Campos, mas eu prefiro, para não ser tendencioso por sermos espíritas, a narração de Santa Caterina Emerite. Multidões de anjos, de cortes celestiais, a recebem. E ela olha para aquela multidão, ela que fora toda a sua vida a mais pura expressão do amor, mas a mais pura expressão da simplicidade. Nunca, nunca se considerara maior que ninguém. E ela olha aquelas multidões, e eles celebram a sua entrada, e um de grande envergadura lhe diz: Senhora, teu filho te espera no seu reino, onde serás a senhora de todos nós. E as cortes celestiais começam a se mover.
mas ela lembra-se de Roma. E bastou lembrar, e aí nos diz Humberto de Campos, bastou pensar, e as cortes celestiais se movimentaram com ela na direção da cidade. Ela, enquanto caminhava, se deslocava, ela disse, mas antes, deixe-me olhar a minha velha Galileia. E narra Humberto de Campos que depois de passar por Nazaré, por Cafarnaum, de olhar o lago das alturas, ela disse, agora vamos à cidade que nunca vi. E quando ela se aproxima da cidade dos Césares, fica impressionada porque na sua simplicidade nunca havia visto algo tão impressionante. Os prédios imensos, as ruas já escuras e quase desertas, os sempre aflitos, os mendigos e caminhantes das noites frias e escuras caminhando pela cidade. E ela diz, gostaria de visitar aqueles que aceitaram o sacrifício por meu filho. E bastou pensar para que aquela corte celestial caminhasse com ela para a prisão marmetina. E ali, naquele lugar terrível, naqueles subsolos frios, escuros, com tochas iluminando aqui e ali esparsamente para que os soldados caminhassem, ela caminha e vê aqueles homens e mulheres que haviam recusado deixar o sacrifício e viver uma vida comum, que haviam aceito até o fim confessar-se cristãos e não negarem a fé e a nova vida que seu filho, o seu Jesus, havia trazido para a humanidade. Mas uma menina chama a atenção. É ainda tão jovem. E ela lembra-se de si mesma. E pensa, ah, minha filha, estás para entrar numa nova vida. Mas a menina chora, está aflita, o coração opresso, embora a fé viva, fazendo-a permanecer firme na determinação de enfrentar no dia seguinte o sacrifício do Coliseu, ou de ser colocada como tocha viva nas ruas de Roma, que Nero fazia iluminar com centenas de cristãos naquelas noites terríveis para a humanidade. Então ela se aproxima daquela menina. Lembra que era apenas uma menina, quando um ser celeste lhe havia dito, Maria, não temas. Encontraste graça diante do Senhor. Conceberás e darás à luz a um ser, e será para teu povo e para este mundo a salvação. Ah, como ela entendia agora, mas como seu coração sofria. Como poderia subir às esferas celestiais, se tantos aceitavam o sacrifício, por amor a seu filho? E ela aproxima-se daquela menina, toca-lhe o alto da cabeça, com extrema doçura. E ela sente, aquela jovem romana, sente o coração pulsar de alegria, sente a fé tornar-se vigorosa, profunda, viva. Uma coragem imensa assoma seu coração, uma emoção profunda lhe toma a alma, e ela diz, soprando ao seu ouvido, minha filha,
mesmo nesta noite terrivelmente escura e impiedosa. Cante, cante, minha filha. E aquela menina, com a voz embargada, tremendo, começa a cantar um hino que os cristãos cantavam nas catacumbas. E ouvindo aquela voz que caminha pelos corredores sombrios, outros cristãos se juntam a ela. E os guardas se assustam. E há como que uma luz que envolve aquele local de tantas dores e crimes. E aquela menina canta, e Maria a envolve no seu amor. E aquelas vozes celebram, sem se darem conta, no meio daquela tempestade terrível de dor e de impiedade, que vozes celestiais os acompanhavam. Então, meus irmãos, desde aqueles dias, nós temos a honra de nos dizermos cristãos, mas talvez não tenhamos merecido essa honra, porque Maria recebeu Jesus na sua alma e no seu corpo. Nós ainda nos esforçamos para aceitá-lo nas nossas vidas. Desde aqueles dias, homens e mulheres encontraram uma luz na escuridão. Andávamos perdidos e ele nos encontrou. Caminhávamos pelas estradas da morte e ele disse: vem para fora, amigo, deixe o túmulo. Caminhávamos na escuridão e uma luz se acendeu. E ele tomou sobre si as nossas misérias. E ele desceu das alturas, vindo por aquela menina simples. Meus irmãos, quem de nós, neste mundo, pode imaginar a responsabilidade de receber no próprio ventre aquele que era o esperado de muitas gerações? Aquelas vozes em Roma se elevam e aquilo vira uma tradição, porque muitas vezes, em pleno Coliseu, a multidão se calava, porque aquelas vozes angelicais se elevavam. Meninas, jovens, homens idosos, pessoas de todos os sexos, idades, condições, cantavam quando as trombetas do Coliseu anunciavam o início das infames festividades e sacrifícios. Nós, cristãos, aprendemos que o caminho da dor é, muitas vezes, um caminho de nascimento para as nossas almas. E nós poderíamos celebrar Maria hoje por muitas horas, porque as histórias preenchem o mundo. Mas ecoa para nós, neste final dos nossos estudos, esta voz que fala por séculos: filhinhos, orem, filhinhos, convertam-se, aceitem o amor de meu filho. E como São Bernardo nos lembrava, nós, meus irmãos, não importa a dor, não importa o crime, não importam os erros que tenhamos cometido. Se nos arrependemos sinceramente, se nosso coração está profundamente tocado pelo arrependimento e pelas palavras do Cristo, olhemos para a estrela e peçamos a Maria.
Então, quando as noites frias e os dias difíceis, quando as tempestades se abaterem sobre as nossas vidas, quando as dores terríveis buscarem o nosso coração, ouçamos a voz da rosa mística de Nazaré. Sintamos o seu perfume que se espalha pela humanidade com suavidade, chamando-nos a todos à conversão, chamando-nos a todos a um novo caminho, a uma nova história, a uma nova vida. Filhinhos, ele veio para que tenhais vida, e vida em abundância, vida verdadeira, vida do espírito, vida da alma, vida do coração, não vida das misérias. Então, meus irmãos, que esta rosa sagrada, plantada na terra pelas mãos de Deus, possa exalar seu perfume nos nossos corações, e que a luz que ela trouxe ao mundo, veículo sagrado das esferas superiores, que a luz que ela trouxe ao mundo possa iluminar os nossos caminhos, e que o remédio que ela trouxe ao mundo, o médico das almas, possa curar as feridas dos nossos corações cansados de tantos descaminhos. Que nestes tempos tão difíceis, nós celebremos e que nós ouçamos a voz dela dizendo: cantem, meus filhos, cantem, celebrem o Senhor. Cantem com vossas vidas, com vossos atos, com vossos corações, com vossa gratidão por todas as bênçãos que Ele vos tem dado, apesar de tudo. Então, meus queridos irmãos, para nós é uma profunda alegria, e fazemos isto com grande emoção, celebrar Maria, celebrar aquela que tem sido para nós uma mãe nos momentos de escuridão, porque muitas vezes nossos crimes são tão terríveis que não temos a ousadia de levantar os olhos para Jesus. Mas para ela nós temos, porque ela é mãe. E ela nos acolhe como mãe. E ela intercede por nós. Então que nós possamos pedir a Ele que nos salve, mas se não tivermos coragem, peçamos a ela. Ela sempre escutará os corações sinceros e verdadeiramente convertidos. Que ela nos abençoe, que ela nos ampare, que ela nos ilumine, e que o seu perfume esteja conosco hoje, iluminando, curando as nossas almas. Fiquemos com Deus, meus irmãos, e muito obrigado a todos. Fiquemos com Deus. Nós que agradecemos, emocionado, meu irmão. E eu vou pedir aos nossos companheiros que nos ouvem nesse instante, enquanto nós retornaremos à música do início, que unamos os nossos corações e pensamentos acompanhando essa música em prece a Maria, para que abençoe os nossos lares e principalmente para que abençoe a humanidade nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Celso. Obrigado a todos. Nós é que... Eu que agradeço. Né? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Naquela
Naquela tarde ela chorou, olhou pro seu filho que fizeram de ti. Lembrou do menino servindo no templo, pregando no templo lições de amor. Naquela tarde ele pousou seu olhar de ternura e seus olhos buscou. Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Era chegado o momento da espera de ser nova era de luz e calor. Nasce no monte a eterna aliança de ser para o mundo a mais pura expressão do amor. Surge Maria, se entrega na vinha do desalentado na dor, até que um dia a colheita bem-vinda se faça um fiel servidor.